Tem uma outra declaração do Bolsonaro que foi acompanhada depois, mais tarde, de uma declaração do filho dele, o Flávio, que merece ser comentada. Vamos ver. Bolsonaro falando sobre a vitória que ele tem certeza que virá no primeiro turno para ele mesmo. Agora está bastante dividido, né? Muito mais favorável a mim. Eu digo, se eu não tiver menos 60% dos votos, algo de anormal aconteceu no TSE. Tendo em vista, obviamente, o data-povo, que você mede pela quantidade de pessoas que não só vão nos meus eventos, bem como nos recepcionam ao longo do percurso até chegar ao local do evento. Tive ontem em Garanhuns, a terra onde nasceu o Lula, né? E a receptividade foi excepcional. As imagens bem demonstram o que aconteceu. Como o 7 de setembro, que curiosamente o TSE falou que não pode divulgar a imagem. E eu convoquei a população a apoiar as ruas. Se viu não só na Praça de Poderes, como em Copacabana, como na Paulista, um mar de pessoas como nunca visto na história do Brasil. É sinal que a população está conosco, nos apoia, entende que nós passamos 2 anos difíceis com pandemia, onde a economia do mundo todo teve problemas sérios, a nossa não. Então esse reconhecimento é a certeza que a gente está no caminho certo e vai ter uma votação majoritária agora dia 2 de outubro. Então, vamos ver logo em seguida a declaração do Flávio Bolsonaro agora no fim da tarde. Risco de fraude na eleição é quase zero, diz Flávio Bolsonaro. Subam, por favor. Depois de o TSE aprovar a proposta das Forças Armadas de usar biometria no teste de integridade das urnas eletrônicas, o risco de fraude é quase zero. Então, me parece ter uma contradição nessas duas declarações do dia. Como que a gente pode interpretar isso? O Bolsonaro sendo ele mesmo, no primeiro momento, e o Flávio Bolsonaro falando em nome da campanha do pai, que, como nós sabemos, vem fazendo todos os esforços possíveis para tirar o tema das urnas eletrônicas e do questionamento das eleições da pauta eleitoral. Porque eles já comprovaram e recomprovaram e trecomprovaram, se é que dá para falar assim, que isso não faz bem nenhum para o Bolsonaro. Isso não o ajuda a ganhar votos. Pelo contrário, deixa as pessoas irritadas, exasperadas. Então, a meu ver, o Bolsonaro foi ele mesmo de manhã e o Flávio Bolsonaro tentou consertar à tarde, dando a entender que, olha, tá tudo ok, até porque, e aí vem o discurso que o bolsonarismo está adotando, até porque nós vencemos esse cabo de guerra. As Forças Armadas chegaram lá e resolveram o problema. Se não fossem as Forças Armadas, teríamos uma eleição absolutamente intransparente, inconfiável e tudo mais. O que é uma lorota danada, né? As Forças Armadas fizeram uma proposta que não tem nada de ilógico, não tem nada de errado na proposta, e ela vai ser adotada numa proporção pequena nessas eleições. Mas o TSE, de fato, mostrou maturidade, eu diria, né, para acolher a proposta mais importante que as Forças Armadas fizeram e vai tentar implementá-la da maneira como é possível nesses 15 dias que faltam até o primeiro turno, né? Mas, apesar disso, o bolsonarismo tenta mostrar isso como a grande... Finalmente alguém pôs ordem no TSE, o que é um absurdo completo. Então, 2 jeitos de tratar o tema das urnas eletrônicas inconfiáveis. É muito preocupante o que o Bolsonaro disse. Muito preocupante o que o Bolsonaro disse. Essa ideia de que se ele não ganhar com pelo menos 60% dos votos já no primeiro turno, alguma fraude aconteceu lá dentro do TSE, é um chamamento para que os fanáticos dele já se preparem para causar confusão
no dia 2 de outubro. Porque isso não vai acontecer. O Datapovo é olhômetro, certo? No olhômetro, o time do Bolsonaro tentou dizer que tinha 1 milhão de pessoas em Brasília, o que era absolutamente impossível, não teria como abrigar 1 milhão de pessoas naquele espaço. As estimativas feitas com métodos que são usados para medir público em lugares públicos falam em 100 mil pessoas em Brasília, em 70 mil no Rio de Janeiro, em 35, 40 em São Paulo. É bastante gente. São poucos os líderes políticos que conseguem levar essa gente para a rua, e o Bolsonaro tem o mérito dele nisso. Mas 200 mil pessoas, ou vamos dizer que fossem 2 milhões de pessoas nas ruas. Quanto que é 2 milhões de pessoas num eleitorado de 156 milhões de votantes? Um pouquinho mais de 1%. Ou seja, é ridículo você querer substituir as pessoas que estão na rua pelo cálculo estatístico que as pesquisas proporcionam. A gente já falou aqui, as pesquisas variam muito. Sim, mas em algum lugar ali naquele meio termo que as pesquisas mostram, está um número, certo? E nenhuma dessas pesquisas mostra o Bolsonaro com mais de 60% das intenções de voto. É um despropósito, é uma mentira, é uma loucura que só pode ter o propósito mesmo de causar confusão. Bolsonaro é mesmo do método chacrinha de governar. Eu estou aqui para confundir. Né? Do jeito que a situação vai, é muito mais provável que o Lula vença no primeiro turno do que o Bolsonaro. As chances de uma vitória do Bolsonaro no primeiro turno são nulas, não existem. E talvez seja ainda mais provável que a eleição vá para um segundo turno, que o Lula não consiga conquistar ali a maioria dos votos válidos.